Oi, gente, tudo bem? Vencemos aí, né? Já foi uma semana, vamos iniciar a segunda semana de propósito. Então, o que eu tenho a dizer hoje, gente, está lá em Jeremias, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Com quem devo falar? E mesmo que eu fale, quem vai me ouvir? Eles taparam os ouvidos, pois não querem prestar atenção. Eles não querem ouvir a tua mensagem e zombam do que dizes. Jeremias, gente, está falando, né, o profeta, ele está falando que como é que ele vai enviar a mensagem de Deus, né, se não há quem receba, se não há quem escute, porque eles desprezavam a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor. E é exatamente, né, o que a gente está vivendo hoje em dia. Muitas vezes a gente se pergunta, quem vai ouvir o que eu estou falando sobre Jesus? Quem vai ouvir a mensagem que eu estou trazendo, que Jesus pediu que eu entregasse a alguém? Quem vai receber essa mensagem? Então, hoje a gente vê realmente as pessoas cada vez mais desprezando a presença de Deus mesmo. Fogem, né, de ir aos cultos. Deus me livre ir no culto. Deus me livre sentar para ler a Bíblia. A Bíblia é o livro mais mentiroso da história. E não sei o que. Gente, esse, infelizmente, é o mundo que estamos vivendo. É a nossa atualidade. Então, calma. Não vamos nos conformar com esse mundo, mas vamos ter as nossas mentes renovadas pela palavra de Deus. Porque o nosso propósito não é nos conformar com essa situação e deixar para lá, não. E é isso que está faltando em nós, na nossa geração. Está faltando disposição para lutar contra isso, as pessoas negarem. Não vamos deixar que, elas neguem uma vez e que a gente nunca mais volte para falar a palavra de Deus para essas pessoas. Não é assim que funciona, gente. Uma hora ela vai deixar a palavra em nome de Jesus, né? A gente tem que ter esse pensamento. Não, uma hora eu vou conseguir. Tenha fé. Fé de que um dia, quando a gente ora pela vida de alguém, gente, vamos supor, tentando evangelizar uma pessoa, e aí essa pessoa, não quero. Tô ocupada agora. Eu não acredito muito, não. Sempre tá dando uma desculpa pra não ouvir o que você tá falando. Mas aí, você vai ficar só tentando aleatoriamente? Não. O que você vai fazer? Senhor, orando, né? Senhor, dai-me estratégia pra conseguir falar de ti pra essa pessoa e quebrando o coração dessa pessoa de uma forma que o coração dela amoleça e que ela pare sim pra ouvir e receber a tua palavra, a tua mensagem. Então a gente precisa mesmo nos envolver com essa situação. Nós precisamos mesmo nos entregar de cabeça mesmo para realmente conseguirmos. Gente, está muito difícil a gente evangelizar. Está muito difícil ganhar almas. Está muito difícil levar o convidado na igreja. E se a gente leva, uma vez a cada um mês e olhe lá. Está muito difícil atrair pessoas para a presença de Deus. Mas não é só as pessoas em si. Mas uma coisa que atrapalha muito, gente, da gente ganhar almas, é um mau testemunho. Quando o mau testemunho é dado, é certo que aquela pessoa vai lembrar desse mau testemunho pelo resto da vida e vai usar isso como desculpa para não ter que ir para a igreja dessa pessoa nunca. Vai ficar, não, mas fulano de tal fez assim, assim, assado, e errou nisso, e errou naquilo, e não sei o quê, e eu que não vou. Deus me livre de ser crente que nem fulano. Gente, isso é o que a gente mais escuta hoje em dia. Deus me livre de ser crente que nem ciclano. Olha o que ele fez. Que tipo de crente faz isso? Então, esse tipo de coisa, gente, afasta. Mau testemunho. É a mesma coisa de falar, show, não quero que você venha para a igreja, não. Gente, espanta a pessoa, afasta a pessoa dos caminhos do Senhor. Então, quando a gente dá um mau testemunho no trabalho, na escola, em casa, a gente tá dizendo, show, passarinho, vai embora, não venha conhecer a vida com Deus, não venha conhecer o amor de Cristo, não. Fica aí mesmo onde você tá. Então, o que a gente tem que fazer é vigiar também, né? Vigiar nos nossos comportamentos, nas nossas ações, porque muitas vezes a gente escandaliza o evangelho, a gente não age conforme a palavra nos ensina, e isso choca, porque na verdade, gente,
Tem aquele ditado, né, que o pessoal posta bastante no Instagram, que nós somos a Bíblia que alguém vai ler. E talvez talvez a gente seja o único contato de uma pessoa com Deus, sabe? O intermédio. Talvez a gente seja a única chance dessa pessoa. E o que a gente está fazendo com isso? O que a gente está fazendo com as oportunidades? O que a gente está fazendo com as nossas vidas, com as nossas ações, com os nossos comportamentos diários? Então, gente, nós temos que nos policiar mesmo, de verdade, em tudo que a gente faz. Isso é difícil, porque a gente tende, né, a errar todos os dias. É a nossa natureza humana. Mas isso não é uma desculpa para errar todos os dias. Não é uma desculpa. Porque por mais que você erre, não pode ser algo tipo assim, eu errei, e o que tem? Não! Isso, meu Deus, eu errei, me perdoa. Não me deixa repetir mais esse erro. Então a gente tem que reconhecer que é algo grave, é algo drástico, porque outra pessoa pode se afastar de Jesus pelo que você fez de errado, pela forma como você falou, pela forma como você gritou com alguém, pela forma como você xingou, pela forma como você deu mau testemunho em alguma coisa que você fez, que é algo que Jesus não faria nunca. Então o nosso comportamento também afasta, né, as pessoas de Jesus. Precisamos vigiar. Muito mesmo. As pessoas estão sempre nos observando. E se a gente tiver um bom testemunho, ela vai sim querer saber o que há de diferente na nossa vida. Por que essa pessoa é assim? O que faz dela uma pessoa tão feliz, tão sábia, uma pessoa tão exemplar? Por que será? Então elas vão ter interesse em querer saber o porquê. O que aconteceu na sua vida que te fez ser transformado dessa forma? Então, quando a gente dá um bom testemunho, gente, é certo de que a gente vai atrair pessoas para Cristo, porque todos nós temos essa carência de Deus. Mas quando as pessoas começam a ver motivos para não ir até Jesus, acabou. Ainda mais quando vem da nossa parte, né? Porque o mundo já oferece muitos motivos para que elas não venham, para que elas fiquem presas lá. Mas, se a gente contribuir para que elas continuem lá, qual é o nosso dever? Não é atrair para Cristo? Por que a gente está jogando elas cada vez mais para longe, escandalizando, né? Então, o que a gente deve fazer? Vamos vigiar. Vamos também insistir em sermos, vamos insistir em ganhar almas, não desistir, não pare de evangelizar essa pessoa que você já tentou, que você já viu que não teve resposta. Não deixe essa pessoa pra lá, gente, não deixa ela em paz. Você está tentando salvar a vida dela. Pensa assim, eu tô tentando salvar a alma dessa pessoa, então vamos lá, vamos lutar, não vou parar não. Ela precisa entender quem é Jesus, ela precisa entender o que Jesus pode fazer na vida dela, mas faça com estratégia. Não chega na pessoa falando assim, você quer ir pro inferno, né? Você que vai pro inferno, você fica aí do jeito que você tá. A gente vai afastar as pessoas, a gente vai assustá-las desse jeito. Vamos aprender a atrair as almas de forma sábia e estratégica. E ninguém melhor do que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo que coloca, né, o desejo de aceitar Jesus em cada pessoa. Então vamos pedir, Espírito Santo, me ensine a ganhar almas, me ensine a falar de Jesus da forma correta, me ensine a aproveitar as oportunidades, dá-me estratégias, o que essa pessoa está precisando ouvir, qual versículo que o Senhor acha que é melhor para levar para essa pessoa. Vamos aprender a pensar melhor antes da gente fazer as coisas no impulso, porque às vezes a gente vai falar de Jesus no impulso, e aí a gente se embaralha assim, ó, a gente não sabe nem o que a pessoa tá passando direito, a gente nem conhece a pessoa direito, começa a falar uma coisa nada com a outra, assim, nada a ver, e aí a pessoa fica tipo assim, perdida, porque você não teve estratégia, você não se planejou para estar falando com aquela pessoa. É claro que se a oportunidade estiver ali na sua porta, você não vai dispensar porque você não está preparado, né? Aí você fala rapidinho, o Senhor me ajuda, mas eu preciso falar. O Senhor dá sabedoria, o Senhor dá discernimento, o Senhor dá a direção. Mas peça sempre, todos os dias da sua vida, em qualquer momento que você estiver falando com Deus, para que Deus te prepare para essas ocasiões. E assim, vamos, né, progredir em aumentar, em expandir o reino dos céus. Porque esse é o nosso papel, pessoal, e o nosso tempo está acabando. E os frutos, onde estão eles? Quais são os frutos que temos apresentados ao Senhor? Quais são as almas que temos ganhado para Jesus? Então, é realmente cada vez mais crítico. Mas não vamos nos conformar. Não vamos descansar aqui. Não vamos estagnar. Não vamos regredir. Vamos focar em avançar. E não vamos aceitar fazer menos do que o que a gente fez ano passado. Se a gente não fez nada no ano passado, não aceite não fazer nada esse ano, mas dê o seu melhor para que você possa fazer tudo diferente. Inclusive, a forma como você evangeliza as pessoas, a
forma como você está se comportando diante delas, que tudo seja transformado por Jesus Cristo. E assim você atraia almas para Jesus. E assim você dê um bom testemunho onde quer que você vá. Então, essa é a palavra de hoje. Agradeço pela sua participação e te espero aqui amanhã.